Sim, começando agora, direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia da gente falar do torneio mais charmoso do Brasil, a Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. A gente vai fazer 2 episódios especiais sobre a competição. Um é esse aqui, nessa semana, que a gente vai falar sobre a história da competição, vai bater um papo sobre orgulho nordestino, orgulho dos torcedores, a gente foi longe no papo. E semana que vem a gente vai falar sobre a edição de 2021 dessa Copa que vem crescendo tanto nos últimos anos e tem ganhado cada vez mais o carinho do pessoal aqui de baixo e tem dado mais orgulho pra galera do Nordeste. E hoje a gente recebe a presença da Denise Santiago, repórter de rádio do Sistema Verdes Mares lá do Ceará e podcaster no Elas no Esporte. A gente sabe que o Nordeste não é só um estado, a gente às vezes tem a tendência de reduzir os 9 estados da região ao Nordeste, falar de sotaque nordestino, algo que não existe, são vários sotaques, várias pluralidades, mas a gente não tem como trazer 9 convidados aqui, infelizmente, somos só 2 fazendo a produção, e a gente escolheu trazer alguém do Ceará por ser um estado que tem crescido bastante no cenário do futebol nacional e ser a casa do atual campeão da Lampions e quem sabe talvez... Dos últimos 2 campeões, Dos últimos 2 campeões e quem sabe talvez do campeão de 2021, sem querer zicar aí nosso querido vozão. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Alô, vocês que estão chegando aqui agora, telespectadores e telespectadoras, ouvintes e ouvintas, amigos e amigas do Armário da Bola. Estamos chegando aqui mais uma vez para falar de futebol nordestino, dessa vez de uma forma um pouco mais ampla, né? Na última edição a gente falou... Na última edição não, mas na última vez que a gente falou sobre futebol nordestino, a gente falou sobre o Bahia e a importância do clube para a torcida. Agora a gente vai falar da competição, da Copa do Nordeste, a Lampions League. Inclusive, um pequeno spoiler, tem no meio do episódio a explicação de por que é chamada Lampions League, né? Contatamos aqui o criador do termo, vai explicar aí. Mas é uma competição que se firmou, cara... É com certeza a maior competição não nacional do Brasil, né? A gente tem, tirando o Brasileirão, Copa do Brasil, as competições nacionais, não tem nenhuma que se compara com a Copa do Nordeste, né? Nenhum campeonato estadual chega perto, a gente não tem nenhuma outro caso de uma competição regional que aconteça hoje em dia com a importância da Copa do Nordeste. É uma competição que tem muitas formas diferentes de torcer, de curtir, de muitas histórias para contar, muitos craques para lembrar. E é bem sobre isso, né, cara? É uma competição que é sobre isso. É sobre isso, gerar ódio e cancelamento. Mas é isso, Copa do Nordeste é história, o futebol do Nordeste é história, e é disso que a gente vai falar hoje aqui no Armário da Bola. Nós estamos em todas as redes sociais como Armário da Bola, segue a gente lá, ajuda a divulgar nosso programa. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos no Facebook, TikTok, Twitch. É só procurar lá Armário da Bola que você encontra a gente. Nós estamos com o nosso programa de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar financeiramente esse projeto a se manter e crescer, você entra em picpay.me/Armário da Bola e a partir de R$5 você ajuda esse projeto a crescer ainda mais. E vamos para a vinheta, que foi sequestrada semana passada. Nós fizemos aqui críticas veementes à Superliga Europeia, tocamos em feridas de pessoas poderosas e por isso a vinheta foi sequestrada. Sofremos um ataque hacker aí, mas... Você que faz parte do nosso financiamento coletivo, você ajudou a pagar a fiança da nossa vinheta. Exato, e hoje ela tá liberada e vamos a ela. Fiança da vinheta, foda. Não foi sequestrado, tem que pagar a fiança. Mandaram o dedo da vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Armário da Bola a Denise Santiago, que é repórter lá do Sistema Verdes Mares e podcaster no Elas no Esporte. A Denise que tem um nome de ser introduzida por rádio, então eu vou fazer questão aqui de usar toda a minha impostação de voz que eu aprendi
e falar Denise Santiago. Seja bem-vinda ao Armário da Bola. Oi, gente, que coisa boa, hein? Que prazer aqui estar com vocês. É um prazer, eu me chamo Denise Santiago, me apresentando aqui direitinho aqui para vocês. Sou aqui de Fortaleza, do Ceará, da Rádio Verdes Mares, da TV também, o Sistema Verdes Mares aqui, a apresentar para vocês que estão nos acompanhando, escutando. A gente tem a TV, que é afiliada da Globo, que é a TV Verdes Mares, temos a TV Diário, a Rádio Verdes Mares e os nossos portais também. Então é um dos maiores grupos de comunicação aqui do nosso estado, quem sabe também do Nordeste. Eu não consigo mensurar assim em relação ao Nordeste, mas é um grupo bastante forte aqui e a gente tem o prazer de falar. Eu fico tão feliz quando eu sou convidada assim para falar um pouco sobre os nossos times nordestinos, principalmente falando para outras regiões, porque a gente percebe o crescimento deles cada vez mais, não só no cenário regional, mas no cenário brasileiro também. Posso citar em destaque aqui o Ceará. E eu fico feliz quando a gente é reconhecido dessa forma, né? Reconhecido pela forma do trabalho, reconhecido pelo que eles estão representando em campo. E eu espero contribuir aqui com vocês. E eu falo demais, tá, gente? Então, qualquer hora pode me cortar aqui. É para isso que a gente chamou. Inclusive, eu já vou emendar aqui a primeira pergunta sobre isso que você falou, nessa questão do orgulho, que a gente repara muito nas transmissões da Copa do Nordeste. O pessoal falando realmente como isso é orgulho, como as pessoas do Nordeste ficam felizes de ver a projeção dos times, a projeção da Copa do Nordeste. Como é que funciona isso nessa nova roupagem da Copa do Nordeste, né? Nesse novo período que a Copa do Nordeste está crescendo e está tendo uma projeção nacional maior? Assim, meninos, infelizmente, os campeonatos estaduais, eles perderam a força, né? Eu falando aqui pelo meu estado. Os nossos clubes menores, eles, por conta principalmente da pandemia, eles foram perdendo apoio financeiro. Alguns clubes se desmoronaram, se desfizeram. Nós temos aqui um exemplo, um Caucaia, que é um clube aqui da região metropolitana, que está disputando o estadual. Ele totalmente se desfez. Então, em 3 dias, o presidente montou uma equipe para poder dar continuidade à competição. Quem estava passando na rua, eles foram chamando praticamente assim. Quem eu quero dizer? Era assim, vamos aí, joga bola aí, galera. É aquela história, cuidado, você tem 2 pernas e um RG, nosso presidente pode te inscrever na competição, cuidado. Até os meus companheiros daqui também, eles estavam até querendo, oportunidade pra gente aqui, ó, jogar uma competição oficial. Enfim, a gente fala brincando assim, mas é uma situação até um pouco difícil. E aonde é que eu quero chegar? Com o estadual perdendo esse brilho, né, não enchendo mais os olhos aqui do nosso torcedor, a Copa do Nordeste ganhou mais força. Já tinha uma força. E aí foi ganhando cada vez mais com as competições. O torcedor gosta de acessar os nossos portais, ligar a nossa TV, rádio e acompanhar a qualidade das equipes. E a gente vê isso, esse crescimento dos times nordestinos que foram tomando totalmente espaço e deixando o estadual, falo aqui na região Nordeste, tá? Deixando o estadual um pouco mais de lado. O estadual foi perdendo um pouco mais a força, perdendo aquela, não a credibilidade, mas perdendo aquela vontade de chamar a atenção. Quando você vê um exemplo, um Ceará e um Vitória, um Ceará e um Bahia, chama muito mais atenção pelo olhar do torcedor. Isso eu falo em relação aos números que a gente gente não está falando aqui hipóteses, é uma coisa certa. Os números que a gente tem de retorno dos telespectadores e ouvintes acompanhando o Ceará e Bahia é em relação enorme, desproporcional se a gente pegar um Ceará e Caucaia. Não desmerecendo a equipe menor, mas é a qualidade mesmo dos times. Então, o Campeonato do Nordeste ele foi crescendo cada vez mais por isso. Foi ganhando espaço nesse primeiro semestre. Antes a gente tinha mais o estadual no primeiro semestre com força e a Copa do Nordeste vinha em segundo lugar. Agora os papéis se inverteram. A Copa do Nordeste nesse primeiro semestre, ela chama mais atenção, ela tem uma força maior para o segundo semestre. No finalzinho do primeiro para o segundo semestre, começar o brasileiro aqui com as nossas equipes, Ceará e Fortaleza. Meu papel de sudestino, a minha impressão é que a Copa do Nordeste ela abre muito um espaço midiático, assim, de interesse no resto do país, né? É uma oportunidade que os times do Nordeste, que nem sempre tem tanta força na Série A do Brasileirão, nem sempre entram como favoritos para brigar lá em cima, mas na Copa do Nordeste junta times de muita tradição, né? São torcidas muito apaixonadas, são times centenários. Às vezes os times que por motivo econômico ou por motivo de administrativo, seja lá qual for,
não ficam tanto na dianteira no Campeonato Nacional, mas na Copa do Nordeste tem uma oportunidade de levantarem uma taça mais valorizada do que o estadual, e isso vai gerando interesse, né? São muitos clássicos regionais e clássicos estaduais que vão acontecendo. Ano passado a gente teve na semifinal Ceará e Fortaleza, já teve final entre Bahia e Vitória, né? E aí eu queria te perguntar para você falar um pouco sobre como os clubes enxergam isso, não só pelo lado esportivo, como você falou, mas também uma oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade de estar sendo visto por mais gente pelo país, então atrai mais patrocinador, a própria competição atrai muitos patrocínios, né? Então, a minha impressão é que é também uma oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade econômica para os times, não só de se preparar. É muito patrocínio, a gente tava até brincando assistindo um jogo que tem os patrocínios da Copa do Nordeste, é tudo que a gente gosta, né? É o né? campeonato mais alcoólico do país. Aposta, uísque, gin, tem de tudo. A cremosidade, né? A Brahma, o gin... Não vou fazer propaganda aqui, não, mas... Não, pode fazer, porque se eles quiserem mandar, a gente recebe. Bota o fim depois. Não, o crescimento chama a atenção, gente, e eu olho por dois aspectos. O primeiro, além do crescimento e da qualidade das equipes, isso chama a atenção dos patrocinadores, coisa que os patrocinadores voltam a falar, ao invés de investir. Eu vou falar das empresas daqui do Ceará, por exemplo. Ao invés de investirem em campeonato estadual, que não tem não enche tantos olhos, a gente fala que é o manjadinho, eles preferem apostar mais, investir mais em um campeonato regional. Outro aspecto também, a falta de torcida nesses 2 últimos anos prejudicou muito. A gente conversando tanto com o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, e o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, eles tiveram que criar estratégias alternativas para chamar a atenção desses patrocinadores, dessas empresas, para que elas pudessem investir ainda mais nas equipes por conta da ausência do torcedor. A gente sabe aqui, pelo menos aqui no Castelão, na nossa praça esportiva maior que nós temos aqui, cada clube responsável pelo seu jogo é responsável também pela bilheteria, além da venda das bebidas, enfim, da comercialização ali no estádio. Com a ausência do torcedor por conta desse momento que nós estamos vivendo, ficou uma situação difícil. Então, eles tentaram, de uma forma, estratégias de marketing para atrair cada vez mais patrocinadores. Você chega e você vê uma camisa de um time, mas é importante ter um patrocínio dessa forma, e as empresas, donos aqui de restaurantes que investem nisso também, acreditam mais ainda na questão da visibilidade que está tendo mais a Copa do Nordeste e como os clubes estão levando a sério, encarando essa competição. E a forma geral, né? Você vê aí grandes patrocinadores, grandes empresas nacionais fazendo investimento em uma competição regional. Isso mostra a força cada vez mais da nossa competição. Apesar que, de uma forma crítica, a minha opinião pessoal, eu ainda acho que esse ano o nível ficou técnico, que eu falo, um pouco abaixo do que o ano passado. Eu acho que no ano passado está bem mais forte, a gente não tanta certeza que iria afinal, se o Ceará ia ganhar, porque o Bahia estava com muita força também. Esse ano, não quero desmerecer o Bahia não, mas o Ceará está se encaminhando muito bem aí para levantar o tricampeonato. Uma impressão que eu tenho por dessa situação que você falou do nível técnico é porque também foi já emendado no Brasileirão, né? Os clubes mais fortes da competição, Bahia, Ceará. O Vitória, como estava na Série B, acabou um pouquinho antes da temporada, mas o pessoal teve que fazer já acavalado uma na outra, começou ali meio, né? O cara dormiu na última rodada do Brasileirão, já acordou na primeira do estadual, da Copa do Nordeste, talvez isso tenha influenciado um pouco, né? Não, com certeza, eu tô falando assim, Ave Maria, o torcedor vai me dizer assim, essa não é louca. Não. Joga pra respirar, minha filha, não teve a pré-temporada, e realmente não teve, né, gente, eu entendo. Tem até um questionamento aqui, a gente tem o Vina é o do jogador do Ceará, um dos destaques do time, é o mais caro do time, enfim, e ele estava no início dessa competição, no início da temporada de 2021, que foi colado, né, 20-21, não mostrando o mesmo rendimento que terminou em 2020. E aí a gente trabalha aqui na Rádio Verdes Mares e escuta muito até hoje, o torcedor reclamando, né, cadê o Vina?
Não é o Vina da temporada passada, foi o maior investimento do futebol cearense, do Vina aqui, e um absurdo, o cara não tá rendendo, mas é isso mesmo. Fica até difícil, é um questionamento até nosso aqui na TV e rádio, fica difícil o jogador ter 100% de aproveitamento da temporada e continuar com 100% na temporada seguinte. Então tem que ter esse espaço mesmo. Então eu acredito que de uma forma geral, os clubes foram prejudicados por conta disso, essa falta de preparação, a falta da pré-temporada também tem isso. Tá sendo uma temporada muito difícil para todo mundo, né? Todos os times. Isso. Um rápido parêntese sobre esse assunto. Aqui no podcast Armário da Bola, a gente é extremamente, dedicadamente vinista. A gente segue os ensinamentos de Vina. Vina é um ídolo, é um herói, é o caminho da verdade, é a luz. Para o faminto, Vina é o pão. Para o sedento, Vina é o poço, né? E por aí vai. É divino. O Vina é um excelente jogador, sim, do Ceará, um dos destaques. E assim, vocês devem também acompanhar o futebol, o futebol nordestino. O Vina, ele não estava esse jogador de destaque antes de vir para o Ceará, não, para você ver como é a situação, né? Como azar dos outros. Azar do Fluminense. Azar do Atlético. Eu não quero aqui fazer nenhuma polêmica, não nem ia citar nem nomes, vocês já citaram vocês já citaram aí os nomes dos clubes, então estão valendo. Mas assim, ele chegou no ano passado aqui no Ceará, né? Ele estava no Atlético Mineiro, né? 2019. Chegou aqui no Ceará em 2020, por empréstimo do Atlético Mineiro, o Vina, 23 gols, gente. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. E o mais legal é ver a conexão dele com a torcida, né? É desse tipo de coisa que o cara chega meio aleatório ali, realmente meio forasteiro e se identifica com a torcida de uma forma como poucos conseguem. Realmente é uma história muito interessante. Mas e assim, e não é a função dele, né? Porque ele não tem a função ele não tem essa responsabilidade de fazer Não é o artilheiro, né? Não é artilheiro, mas assim, ele tomou essa responsabilidade para si. E ele joga muito para a torcida, sabe? Assim, eu lembro no início da temporada que ele não estava marcando, perdendo pênalti. O Vina não perdia pênalti, estava perdendo 2 seguidos, não estava fazendo gol, enfim. E quando ele fez o gol, meu filho, nessa temporada, meu amigo, foi choro, foi rezo, foi agradecendo, era muito acabando. Eu fiquei lembrando, meu Deus, eu acompanhei tanto esse homem, com 23 gols, para que esse desespero todo, meu filho, se acalme, que a situação vai dar certo. E essa questão da identificação é muito interessante mesmo. Essa é a segunda vez que a gente vai falar do futebol nordestino aqui. A gente sabe que é um tema que a gente tem que tratar com mais carinho, mas é algo que a gente viu pouco, né? Na nossa criação aqui no Sudeste, chega muito pouco as informações dos clubes do Nordeste, chega principalmente quando eles estão na Série A e quando vão enfrentar clubes daqui. E a gente tem a ideia de falar mais sobre isso, de tratar desses temas, até pra gente conhecer, né? Cada programa que a gente vai falar aqui é uma oportunidade da gente conhecer mais os temas que a gente vai tratar. Inclusive, queria mandar aqui um beijo na boca de todos os nossos ouvintes lá do Nordeste. Opa! A gente tem bastante ouvinte lá do Nordeste, grandes amigos nossos. Tem o Denner, o Dave Moura, o Max, o Vini, uma galera lá do Nordeste. Vini até participou. Grandes amigos nossos. Mandar um beijo pra eles e a galera que ajuda muito a gente, cara. Eu tô sempre pedindo informação pra eles, pra gente realmente conhecer, porque acaba sendo uma falha nossa, né, de não ter visto tanto as coisas do Nordeste, e por isso que a gente tá fazendo 2 programas sobre a Copa do Nordeste, e esse mais focado na história. A gente tem alguns técnicos de projeção nacional que conquistaram a Copa do Nordeste, entre eles o Evaristo de Macedo, o Joel Santana, Celso Rotti, o Artuzinho e mais recentemente o Rogério Ceni pelo Fortaleza e o Guto Ferreira, famoso Gordiola aí pelo Ceará, conquistou no ano passado. E a gente tem alguns jogadores famosos também, campeões, o Gilberto pelo Bahia, o Vina, como a gente falou, pelo Ceará, Petkovic foi campeão da Copa do Nordeste quando jogou no Vitória, o Grafite também, Magno Alves, que é um grande ídolo do Ceará, e os maiores campeões em campo da Copa do Nordeste são Preto Casagrande, que ganhou pelo Vitória em 97 e 99, e pelo Bahia em 2001 e 2002, além do Chiquinho, que ganhou pelo Sport em 94 e 2000, e pelo Vitória em 97 e 2003. Uma questão interessante aí, gente. Muitos bons nomes aqui que representam o nosso Nordeste. Não, e a gente tem vários, assim, se a gente for fazendo lista aqui de jogadores, né, de projeção que foram campeões, a gente
não para hoje. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente falar é que no começo, né, a Copa do Nordeste, ela foi oficializada mais recentemente, né, mais do meio para o final dos anos 90. Aqui, né? É uma situação que já tinha outras competições interestaduais ali, né? Tinha o Desafio, Bahia, Pernambuco, tinham combinados competições também, né? Sim, tinha questões assim, né, mais locais, mas que não abrangiam tanto, né, a região inteira. E aí, em 75, teve o torneio José Américo de Almeida Filho, que foi em João Pessoa, que teve time de vários estádios, foi uma tentativa um pouco mais, é considerada a semente do que viria a ser, né, essa floresta que é a Copa do Nordeste. Teve edição em 75, 76, 76, curiosamente, teve um convite para Volta Redonda. É um absurdo, né, gente? É o Japão na Copa América, pô. O Catar jogando Copa América. Desculpa, tá metendo aí, você, cada um no seu quadrado, né? Vamos para nós, né? Mas tudo bem. Não, nada a ver, mas quem acabou ganhando foram o CRB e o Vitória. E, eventualmente, isso aí é considerado o embrião, né? Mas não emplacou de vez. Foram só esses 2 anos aí, nesse biênio, que rolou a taça, a José Américo do Almeida Filho. Acabou que em 94 só, que acabou sendo oficializada a Copa do Nordeste. Teve a taça Governador Geraldo Bulhões, que era um governador de Alagoas. Foi uma competição organizada pela Federação de Alagoas, jogada toda lá no estádio de Alagoas. E foi a primeira vez que tinha times dos 9 estados do Nordeste, né? Tava todo mundo representado. O Sport acabou sendo o primeiro campeão, ganhou do CRB nos pênaltis. E a partir do ano seguinte, a partir de 97, perdão, foram 2 anos sem competição. Em 97, a CBF começou a organizar, né? Essa competição de 94 é considerada oficial pela própria CBF. E em 97 começou a ser organizada pela Confederação. Os times eles iam passando pelo estadual, né, como é mais ou menos até hoje, só que na época era tudo em mata-mata, não era fase de grupos igual hoje. E o que eu ia falar, né, que quando o Gustavo puxou os maiores campeões e tal, é que no primeiro momento a gente teve um domínio muito grande dos times baianos, né? O Bahia e o Vitória Era, né? enfileiraram taça, né? Isso. O Vitória, ele lidera ainda a competição. Aí a gente fazendo assim, essa análise, a gente vê como, não desmerecendo a equipe baiana, não é isso, mas assim, a gente vê como as coisas mudaram. O formato mudou, as competições, as equipes, elas mudaram, umas equipes ascenderam, que eu cito aqui o caso de Fortaleza, cito o caso do Ceará, estou puxando sardinha para o meu lado não, mas assim, eu digo da questão técnica. Hoje você vê o Vitória, o maior campeão da competição, a parte técnica do Vitória, ela não corresponde, né, à grandiosidade que aquela equipe tem. A gente vê hoje um Bahia também que fica ali, está coladinho no Vitória, querendo, né, tentar o 4º título. O Bahia também, você vê um crescimento do Bahia. O Bahia era considerado há um ano, 2 anos praticamente, um dos maiores do Nordeste em questão de estrutura. O Bahia disputava, gente, 3 competições simultaneamente, o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, tinha a Sul-Americana, e a equipe tinha um planejamento para ter 3 times para cada competição, de acordo com cada disputa. Então você vê isso, o planejamento da equipe. Hoje, eu falo do Ceará. Hoje o Ceará, ele chegou num patamar, o Ceará, pela organização da equipe, pela forma de como o Robson de Castro, que hoje é o presidente do clube, ele organiza a forma do time, além de chamar a atenção dentro de campo, é um destaque também fora de campo. Tudo é um reflexo das coisas que estão acontecendo. Falando do Ceará, o Guto Ferreira, ele pode levar no sábado, agora, contra o Bahia, o título pela 3ª vez e pode se tornar o maior campeão da história do torneio, né? Disputado pela primeira vez em 94. Então, assim, a gente vê como o trabalho das nossas equipes aqui estão crescendo de uma forma, e você vê pelo Campeonato Brasileiro, pronto, vou me estender um pouquinho. O Ceará foi o melhor nordestino, se classificou para a Sul-Americana, depois de 10 anos voltando a uma competição internacional. Então, tem todo esse trabalho extra-campo, tem todo um trabalho dentro de campo, a qualidade dos atletas que dá esse feito, né? Que dá esse crescimento, esse destaque da equipe. E um destaque
destaquei para o Guto. O Guto chegou aqui, gente, é tão engraçado. O Guto chegou aqui... Ele foi o terceiro técnico, né, do Ceará. Isso. E é o técnico mais longevo, né, da Série A. O Renato Gaúcho saiu agora do Grêmio, tava ali, tem um Lisca também, né? E aí, o Guto chegou aqui num período muito difícil no ano passado, porque nós estamos ainda num período difícil, mas ainda era muita informação, pouco conhecimento sobre o Covid, a doença, e ele chegou aqui, a gente foi entrevistá-lo, ele dentro lá no hotel, que o Ceará, né, pagou, e ele ainda não tinha tido contato com os jogadores. E foi nesse período da Copa do Nordeste. Se não me falha a memória, ia para as quartas de final ou as semifinais já, quando estou me recordando aqui, minha memória está me traindo. Eu acho que ele chegou quando estava na pausa, que ainda ia ter uma rodada e depois o mata-mata. E o mata-mata, não é isso? Pronto. Eu acho que foi isso. Mais ou menos, eu vou dar uma pesquisada aqui, mas mais ou menos foi isso. E eu conversando com ele, aqui para a televisão, ele dizendo que vai ser o maior desafio da vida dele. Na época ele falava, porque ele tinha contato com alguns jogadores, porque trabalhou em equipes antigas, mas não tinha, era diferente você pegar um grupo, entrosar e conquistar um resultado positivo. E outra, treinando online, viu? Não tinha treinamento presencial. Então, assim, ele disse que ia ser um desafio maior, já chegou logo pedindo paciência ao torcedor, porque ia ser difícil o trabalho dele com o elenco. E o elenco entendeu rápido a filosofia. Tanto é que se adaptou, o que chama mais atenção, que a gente vê peças novas chegando ao Ceará, e parece que a turma está trabalhando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, pela forma do entrosamento. O Guto faz milagre? Não. Mas é a forma da estrutura que ele trabalha, a filosofia de trabalho que ele adiciona na equipe, a equipe formula logo e reproduz, né? Traduz em campo. Tem um analista de desempenho, enfim, tem todo mundo que trabalha por fora. Mas a gente vê o entrosamento muito rápido da equipe e a qualidade é o que a gente está vendo. Como foi o caso do Fortaleza na época do Rogério Ceni, Fortaleza viveu também. Aqui é assim, a gente, toda a região, né? Mas assim, o que eu queria era ver os dois times no auge, que eu digo assim, na mesma qualidade técnica, da forma como eles estavam, mas aqui quando um tá lá em cima ou tá lá embaixo, fica aquela coisa da gangorra. Mas enfim, na época do Rogério Ceni aqui, o Rogério tinha um trabalho assim bacana, muito bem feito, muito questionado também, mesmo sendo ídolo, ele chegou, foi logo perdendo o estadual para o Ceará, e a diretoria, o Marcelo Paes, segurou o Rogério. Não vamos demitir, caiu muita pressão em cima dele, e o Marcelo Paes segurou. E aí o Rogério teve um tempo, porque o trabalho do Rogério Ceni é a longo prazo, a gente sabe. O Rogério não trabalha com imediatismo. E o Rogério teve um tempo, pouco curto, mas teve um tempo de trabalho e conseguiu o título da Copa do Nordeste. Por consequência, conseguiu o título da Série B. Então, assim, a gente vê a forma de como eles trabalham e da forma como os atletas, eles formulam, encaram, né? Se adaptam ao estilo, à filosofia de trabalho e tem essa consequência em campo. Muito bacana a gente bater palma para esses técnicos que vêm. E outra, falando do Guto também, ele chegou dizendo, olha, no ano passado, quando ele conquistou o título, me chamavam lá no Bahia de entregador de colete, entregador de camisa. E olha, eu estou aqui recebendo um título campeão, mais um, né? Título nordestino. Então, assim, é muito bacana a gente valorizar esse trabalho. E eu fico muito feliz quando é reconhecido, assim, na mídia nacional, os trabalhos. Não, eles não são nordestinos, mas vestem a camisa do Nordeste. E é uma questão, uma via de mão dupla, né? Quando o Vini falou isso no programa que a gente fez com ele sobre o Bahia, que quando a Copa do Nordeste vai bem, isso fortalece os times do Nordeste. Além de dar dinheiro, dá a possibilidade que eles tenham estrutura, visibilidade, tudo isso. Então, uma competição, uma Copa do Nordeste forte, é uma oportunidade para que os times se fortaleçam e aí consigam ir mais longe. A gente vê um Bahia, um Ceará numa Sul-Americana, o que a gente, nesse momento agora, a gente consegue vislumbrar um Ceará, um Bahia numa Libertadores. Não é loucura a gente pensar isso, né? Não é loucura. Mas, assim, e ficou por pouco, eu acho, o Ceará, porque eu dava uma vacilada. É uma vitória, né? Os times daqui, às vezes eu tenho tanta raiva. Oh, meu Deus, tanta raiva de fazer cobertura. A gente ama e odeia, né, ao mesmo tempo, né? Eu tava doida pra ser uma repórter internacional valendo, né? Mas, assim, a gente... Não que eles amarelem, não é isso. Eu acho, gente, que é a questão da estrutura mesmo, sabe? É a questão do como é que eu posso falar? É a questão do amadurecimento. A gente vê aqui as equipes, claro, atletas
experiente isso aqui. O Edson Paulista, 39 anos, experiente no futebol. Vina, que a gente citou aqui. Mendonça, que está aqui com a gente também do Ceará. São atletas experientes. Mas agora eu vejo que os nossos times aqui, eles estão criando uma cancha, estão criando, além, reforçando ainda mais o planejamento, a estrutura, para pensar nisso. Para pensar na Sul-Americana, para pensar no Libertadores. Por que não? A gente não pode se comparar com o Palmeiras, a gente não pode se comparar com o Flamengo, porque é uma loucura. Mas antes a gente ficava assim, o Bahia era muito distante da gente, hoje não é. Diga-se de passagem, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foram 2 vitórias contra o Flamengo e uma contra o Palmeiras pro Ceará, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar grande? Tem, mas eu acredito que é pensar com o pé no chão. O que é bacana a gente conversar com os presidentes, eu acho que qualquer dia desse, vocês tiverem a oportunidade, eles são muito centrados, não são loucos, não fazem loucuras. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, passou uma semana para anunciar o Juan Pablo, né, o técnico argentino. E todo mundo em cima, todo mundo torcida pressionando nas redes sociais, jornalista também, cri-cri e tal. Mas, assim, há um planejamento. Eles estão com essa consciência. E dizem, Denise, o que é que tem a ver com futebol? Tudo. Tem tudo. Você vê um planejamento, você vê uma organização e você vê a consequência em campo. Você viu o Vasco aí, a estrutura que tem o Vasco. Desculpem os vascaínos, tá? Nada contra. Mas assim... Você só tá reportando fatos. Alguma coisa contra. Você vê a grandeza que o Vasco é, gente. Eu tô falando de tradição. E olha hoje a situação. Botafogo. Então, assim... Não adianta ser a grandeza, tradição, massa, beleza. Mas se você não tiver um planejamento, uma organização, uma consciência, no aspecto financeiro principalmente, você decai. A gente chama a convidada e ela fala mal do Vasco, aí é pra chamar várias vezes, né? Fala mal do Vasco, fala mal do Flamengo, né? É o Nordeste, meu filho. É a Juliette aqui, ó. É realmente fato, né? A gente vê a situação do Vasco, vê a situação do Botafogo, a situação da Portuguesa, que é um time de São Paulo que foi grande há muito tempo. A região tem influência, mas precisa ter um projeto em qualquer lugar, né? Seja no Rio, seja em São Paulo, seja no Ceará, seja na Bahia. É uma situação difícil, né? O Vasco, eu não sei os dados mais precisos, mas assim, eram cerca de mais de 800 milhões de reais de dívida, gente. Ferradíssimo. Rico. É difícil. Você levanta Ceará, Fortaleza, apesar dessa situação que eu falei em relação à bilheteria, em relação que eles estiveram com queda de sócios, eles estão com as receitas em dias e também com as dívidas quitadas. Então, você vê a organização das nossas equipes, né? E eu acho que isso é um processo de crescimento. Vai com crescimento, vai se organizando, e tanto é que consegue contratar, consegue se organizar melhor e a gente vem em campo. Não, total. Então, essa questão da estrutura toda foi muito importante para a situação do Vitória, que a gente estava falando nos anos 90, né? No começo dos anos 90, o Vitória entrou uma diretoria nova na época que investiu muito em categoria de base. Foi um clube que começou a investir muito dentro, né? Em vez de ficar contratando só, começou a investir lá dentro. E não, assim, a gente vê nos números que isso se pagou, né? Que isso valeu a pena. Que foi uma fase, nos anos 90, de forma geral, o Vitória ganhou 6 campeonatos baianos, ou seja, mais da metade, revelou muito jogador, muito jogador, revelou o Dida, goleiro, revelou o Alex Alves, que faleceu tem pouco tempo, que é o que comemorava fazendo capoeira, foi vice-brasileiro em 93, e do meio para o fim da década ainda lançaram o Vampeta, o Fábio Costa, o Alain Delon é um jogador que eu lembrava muito bem, é um cara que esse nome eu achava muito engraçado, fez muito bom esse cara. Alain Delon e Allan Kardec, né? Ninguém nunca botou eles pra jogar junto. O Júnior, lateral, que tava no Penta, o sócio da Alessi Brandão, que a gente fala aqui com tanto carinho desse fato, ele tava também, saiu do Vitória, ainda tiveram o Ramon Menezes, Petkovic, então você vê que foi por investir em estrutura, o Vitória colheu muitos frutos, teve muitos bons jogadores, viveu uma fase maravilhosa, e chegou a 4 finais seguidas, né, na Copa do Nordeste. A primeira final de todas do campeonato organizado pela CBF, em 97, foi simplesmente Bahia e Vitória. Os dois invictos na competição chegando para decidir. Você imagina a temperatura de Salvador, da Fonte Nova, nessa decisão, né? E assim, já começou com um classicaço desse. Você falando de revelação, é bacana, o Vitória... Em 2014, 2015 estava na Série A, 2014, eu acho. Ele era o 4º clube que mais revelava jogadores no Brasileirão.
Então, assim, é importante esse trabalho de formação, né? É importante esse trabalho de crescimento que o Vitória fazia. E o que eu vejo do Vitória, que é diferente do Bahia, é a questão que eu estava falando, da consciência financeira, do planejamento. Mudança de diretoria, quebrar um planejamento é uma cadeia, né, gente? Se você começar uma coisa errada, a tendência de terminar errado ela é quase 99%. Então, assim, você vê o planejamento, mudança de diretoria e não seguir um planejamento, é você ver o que o time vai caindo, o time vai perdendo a qualidade. Não, que eu tinha falado dessa primeira final de todas entre o Bahia e Vitória, né, os dois invictos decidindo, e o Vitória, por causa desse planejamento bem feito nos anos 90, embicou 4 finais seguidas, né, até o ano 2000, foram 4 finais, ganhou 2 contra o Bahia e contra o Sport em 99, perdeu 2 em 98 contra o América de Natal e em 2000 contra o próprio Sport. Só que aí na virada do milênio a maré começou a virar em Salvador, né? Enquanto a competição estava se fortalecendo, estava se estabelecendo cada vez mais ali, teve até uma mudança de formato em 2000, que foi para pontos corridos em vez de ser mata-mata direto, que é uma consequência, né? Mais jogos, mais patrocinadores, mais visibilidade. A competição foi crescendo e se transformou até na maior média de público do Brasil naquele ano, né? E aí, como eu estava dizendo, teve uma virada de maré em Salvador. O Bahia acabou tomando protagonismo. Foi campeão em 2001 contra o Sport e contra o próprio Vitória em 2002. Teve a vingança da primeira final, que era um time bem, bem legal e com vários ídolos do clube, né? Grandes ídolos. O técnico era o Bobô, que foi campeão como jogador. E o ataque tinha Nonato, Robigol e Sérgio Alves. Sérgio Alves, que também é ídolo do Ceará, né? Isso. Pelo Bahia, ele chegou a fazer até um gol de bicicleta contra o Fortaleza, mostrando aí, né? Que algumas coisas não mudam. O Carrasco. Carrasco. E em 2002 ele foi o maior artilheiro de uma só edição. Ele fez 13 gols pelo Bahia. E com esse ataque matador, o Bahia foi campeão em 2002. Em 2003, o Vitória conseguiu ter um respiro com o Nadson. O Nadson fazia muito gol. Foi a terceira vez que o Vitória foi campeão. E se isolou ali como o maior campeão. Até hoje não foi ultrapassado. E a gente vê que nesse primeiro momento, a hegemonia baiana total, né? Teve um título do Sport, um título do América, mas todos os outros foram do Vitória ou do Bahia. Só que essa edição de 2003 já estava perdendo um pouco de espaço e acabou que alguns clubes acabaram não participando dessa última edição, dos clubes mais importantes da região. Entre 2004 e 2009, não aconteceu a competição, né? Teve uma briga política, teve uma questão, enfim, de bastidor, de diretoria, de briga com a CBF e tal. Em 2004, a CBF falou que não ia ter data para organizar o torneio no calendário, só que o pessoal tinha já contrato assinado com a emissora, com o patrocinador, com tudo isso, e acabou gerando um processo longo aí, né? Os próprios clubes processaram a CBF e ganharam. Em 2010, teve um acordo para a competição voltar, e os clubes deixaram o processo de lado. Mas foi um tempo grande aí, né? Em 2010 teve a Copa do Nordeste, precisou, né, assim, perdeu o embalo que estava tendo ano após ano, de torcida, de tradição, essas coisas. O Vitória foi campeão mais uma vez. Conseguiu, né? Mesmo em outro momento da história do clube, né? Ainda assim foi campeão contra o ABC, e sendo que tinha usado jogadores da base na maior parte do campeonato, né? E aí, desde 2013, que a gente tem a Copa do Nordeste direto, cada vez mais forte nesse formato, com essa identidade, com essa cara que a gente tem hoje, né? Depois de algumas paradas, um para e vai e volta, e briga política, e essa coisa de dirigente, não sei o quê, finalmente de 2013 para cá que a gente tem a Lampions League, né? Direto e cada vez mais forte. O crescimento, como a Copa, só concluindo aqui teu pensamento, o crescimento dela, como ela ficou disputada, apesar da paralisação, o retorno ainda mostra a supremacia, né? Assim, a força que o Vitória tinha naquela época, mesmo parando, voltando e sendo campeão em 2010.
como ela encheu cada vez mais os olhos, como ela cresce cada vez mais. Eu falei no início em relação à qualidade técnica dos times, mas é a questão mesmo da temporada. Enfim, mas você vê o crescimento da Copa do Nordeste cada vez mais, como ela está sendo mais disputada, como os clubes estão se preparando para essa competição, como ela está sendo, enchendo os olhos. Não é uma competição tão rentável, eu falo assim, como uma Copa do Brasil, né? Assim, que é a competição mais rentável, né, do nosso calendário. Mas é uma competição que ela enche sim os olhos, ela é uma disputa. Você vê essa semana, que é uma semana de final, agora em 2021, entre Fortaleza, Ceará e Bahia, você vê como eles estão levando tão a sério que o time, o seu Guto Ferreira, nesse último jogo contra o Bolívar, usou todos os jogadores reserva, preservando os jogadores. Tem a questão da altitude, a gente sabe que é um desgaste maior, um desgaste físico, mas tem também uma Copa do Nordeste. Tem uma final da Copa do Nordeste. Então, a prioridade, a preço de hoje, como a gente gosta de falar, a prioridade do Ceará, mesmo tendo essa possibilidade ou não de classificação de uma próxima fase da Sul-Americana, a prioridade está sendo a Copa do Nordeste. Então, a gente vê como essa competição ganhou força, como essa competição tem a importância, né? Então, é a questão da valorização mesmo da disputa e o crescimento dos clubes para isso, a preparação. A eliminação do Fortaleza para o Bahia foi assim, não falo só do feedback que a gente vê dos torcedores nas redes sociais, mas eu falo do clube mesmo, dos gestores, né, dos jogadores, a questão do sentimento de frustração, sentimento de perda, de dor. Você percebia, o Tinga, quando terminou a partida nos pênaltis, conversando com a imprensa, a gente percebia o sentimento de frustração. Ai, Denise, claro, tá perdendo mais um. Não é tá perdendo mais um. Tá perdendo a possibilidade de levantar uma taça de uma competição nordestina. Se você tem a possibilidade, se você tiver a oportunidade de chegar aqui em Fortaleza, você entra lá no Ceará, na sede, você vê a primeira coisa quando você entra, você vê bicampeão do Nordeste, uma faixa imensa. Ah, isso não tem valor? Tem muito valor. Não falo só de econômico, eu falo do valor do currículo do clube. Valor simbólico, né? É o valor simbólico, é o valor de tradição do clube. Olha, eu estou aqui conversando com o Guto Ferreira, tricampeão nordestino pelo Ceará. Então, assim, você vê o trabalho da bicampeão pelo Ceará, né? Tricampeão Ceará em si. Você vê o trabalho das equipes nordestinas para irem até uma final, isso é de extrema importância. E com esse novo formato, eu acho que as possibilidades, elas se abriram, ao invés de funilar, acho que elas se abriram mais. Os clubes, os grupos, né, cada um no seu grupo, eles tiveram mais. Tem gente que não gosta desse novo formato. Eu, particularmente, acho favorável, que os clubes eles têm mais oportunidades, né, de mostrarem serviço e conquistarem uma final. O Chico falou aí da Lampions, né, esse nome que ficou muito famoso. E, inclusive, quem batizou com esse nome foi um amigo nosso. Ele mandou um áudio pra gente, o Arthur Crispim, lá do podcast Visitantes Esporte Clube, grande parceiro aí do Armário. Vou tocar o áudio aí pra gente ouvir ele contando a história da criação desse nome. Fala Chicão, fala Angelés, galera do Armário da Bola. Alô Paixões, alô doçuras. Prazer participar desse impoluto e suntuoso podcast. E é muito legal falar sobre Copa do Nordeste, inclusive fazendo jabá aqui do Visitante. Copa do Nordeste também é nossa pauta no número 19. E essa história da Lampions League ela é muito engraçada, porque, como todas as grandes histórias, ela nasce do nada. Eu estava num sábado, em casa, um amigo meu até me lembrou essa história, o João Paulo. Ele estava em Campina Grande, porque ele foi ver mais uma vez o Sport sendo eliminado pelo Campinense, que é a asa negra do Leão da Ilha do Retiro. E aí eu estava em casa assistindo esse jogo, provavelmente na Esporte Interativo, e no meio da transmissão, tomando um vinhozinho, fim do dia, eu coloquei despretensiosamente no Twitter, na época tinha Twitter, botei lá que a Copa do Nordeste é a Lampions League. Assim, curto e grosso, na época do Twitter Arte, Twitter Moleque, toque e me voe. E do nada isso começou a ser retweetado, o João retweetou, a galera do esporte retweetou, a galera do Campinense retweetou, e aí algumas pessoas famosas retweetaram, alguns jornalistas famosos tentaram roubar a paternidade, porque filho bonito tem vários pais, né? Isso se espalhou
né? E felizmente as pessoas reconheceram que fui eu quem fez, mas eu nunca registrei, nunca quis reivindicar essa patente. Quem estava na época sabe. Fico muito feliz disso ter se disseminado, porque, modéstia à parte, sem querer me gambar, como diria o poeta, realmente é um apelido muito simpático, muito bacana. E eu morei 12 anos no Nordeste, eu tenho um carinho muito grande pela região. E Lampião, embora seja uma figura controversa, representa a resiliência e a capacidade de resistir e de guerrear do povo nordestino. Então é isso, meu querido. Tenho certeza que esse programa será maravilhoso. Obviamente estarei na escuta. Um beijo para você, um beijo para Angelés. Sempre que precisarem, só chamar. Fui! Tá aí a história. E é realmente o nome que combinou tudo, né? É um nome que foi adotado pela galera como nome extraoficial, quase oficial da competição, né? Esse nome pegou justamente quando voltou a competição, né? A taça, ela é semelhante à Champions também, né? Com o formato do troféu, aquela coisa toda. E é muito bacana. Ficou uma coisa simbólica, né? Do nosso Nordeste, é muito bacana. Não, eu acho muito legal que além, né, da orelhuda e do nome, desse apelido Lampions, tem a bola que chama-se Asa Branca, né? Asa Branca. E o mascote é fenomenal, que é o Zeca Brito. Esses tons de regionalidade que vai trazendo, né? Assim, o pessoal brinca, negócio de Champions e tal, mas enfim, realmente adapta isso, né? Nós temos aqui a nossa Lampions. E até eu não sei se você já tiver, claro, acho que sim, né? Mas assim, quem teve a oportunidade de acompanhar a emissora detentora, né, dos direitos à competição, até a abertura, eles tentam fazer semelhante. A música sabe? É sensacional. É muito legal mesmo. É muito bacana, gente, é muito bacana. A gente se diverte, não fica de uma forma pejorativa, eu não encaro dessa forma. Eu encaro mesmo uma forma assim de um crescimento, de uma competição que ela cresce cada vez mais e o comprometimento dos clubes é muito bacana isso. E é o que a gente falou mais cedo de orgulho, né? Dá pra ver que é uma questão que não fica piegas, não fica feio. Dá pra ver que é uma felicidade genuína, não só dos torcedores, dos jogadores, mas você vê que os jornalistas também estão super felizes de estar ali cobrindo um negócio que o Brasil inteiro tá vendo e podendo cobrir de um jeito sem precisar fingir que o sotaque é mais parecido com o do Sudeste, nem nada. Não tem que fazer sotaque da Globo, né? Não tem que fazer o sotaque paulista, não carioca. Não precisamos estiar. E até bacana, assim, que às vezes nas transmissões tem uma repórter pernambucana, tem outra da Paraíba, aí mistura, meninos, nordestino, tudo misturado. Bom demais. E aí é muito bacana. É cultural, né, gente? É muito bacana esse misto, né, de culturas, esse misto de informações e os nossos clubes em campo proporcionando, né, tudo isso para a gente e a gente que nós somos os responsáveis por passar também ao torcedor. Essa fase nova da Copa do Nordeste, além da organização, trouxe também, né, tipo, uma coisa que eu acho que apoiou muito são os estádios, né? A gente teve a Fonte Nova e o Castelão e a Arena das Dunas na Copa do Mundo, então teve também a Arena Pernambuco, então a gente tem estádios novos, a gente tem, né, públicos maiores nos estádios, uma condição diferente, né? Tem um novo formato de 2013 para cá e cada vez mais clubes, cada vez os estádios sendo mais representados, né? Se num primeiro momento ali os clubes de Bahia e Pernambuco, até pela projeção nacional, estavam mais presentes, hoje em dia a gente tem pelo menos 2 clubes de cada estado e dependendo do ranking, alguns estados têm 3 vagas, né? Hoje são Bahia, Pernambuco e Ceará, que tem 3 vagas, né? Mas a gente vê que mesmo com esses novos estádios, esse novo formato, alguns velhos ídolos foram dando as caras, né? Enquanto ali em 2013 e 2014, na verdade, ainda não teve o Maranhão nem o Piauí representados, a gente teve em 2013 a primeira final sem nenhum time baiano. Campinense e Asa fizeram a decisão. O time de Campina Grande levou a taça para casa. Em 2014, a gente teve o Magno Alves voltando, o Ceará chegando na final pela primeira vez. Acabou perdendo para o Sport,
Mas essa foi uma edição que a gente já vê, que tem coisas, né, no sentido de publicidade acontecendo. A bola ganhou um nome, teve a primeira vez que teve um álbum de figurinhas oficial, igual a Copa do Mundo, e ainda que com algumas velhas influências, né, Magno Alves, interminável, Magnata, Marcelo Nicásio, que estava no Vitória também, interminável, foi o artilheiro. E assim, né, juntando a tradição com as novidades. E eu acho que foi feito de uma forma muito legal, né, muito natural, muito orgânica, né. E eu não sei se vocês percebem, Chico, o momento de cada clube, né? A gente fala aqui, pegar o Vitória 2010, o último título do Vitória, a forma de como o Vitória representou naquela competição, naquela edição, a estrutura que o Vitória estava. Aí veio um Bahia, né, com 3 títulos. 2017, o Bahia era o maior do Nordeste. Ninguém questionava nada do Bahia. O Bahia, pronto, acabou. O Sport, lá em 2014, o último título. O Sampaio Corrêa, que teve em 2018. Então, assim, você via a fase que o clube estava vivendo e o crescimento, claro, a consequência disso, e como não ficou tão polarizado como estava no Vitória de muito tempo os títulos, a situação se diversificou, né? Porque os clubes foram crescendo. Cada vez mais eles foram crescendo e foram chamando a atenção. Fortaleza 2019 estava no auge com o Rogério Ceni. E hoje, quem está nesse auge, assim, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas quem está no auge, assim, é o Ceará, né? Não pode ser clubista com o Ceará aqui à vontade, não tem problema. Aqui não, a gente... clubista, né? No Armário da Bola, o clubismo ele é permitido e incentivado. Incentivado, né? Hoje você vê quem está no auge, assim, no alto, é o Ceará. Né, pela estrutura que o Ceará apresenta agora, não desmerecendo o Bahia, mas assim, até já tem um tempo que os baianos não conseguem vencer as equipes cearenses. Então, assim, a tendência, e até a questão da vantagem, né, porque o Ceará venceu de 1-0, pode até empatar que leva o título, você vê, além dessa vantagem, você vê a qualidade em campo também. Não estou dizendo que o Ceará é maior que o Bahia, eu ainda acho o Bahia, em relação de estrutura, maior do que o Ceará, mas em campo, por enquanto. O Ceará não, tá encostando. Mas em campo o Ceará tem mais qualidade. O Ceará, como você falou, negócio de ganhar de time baiano, em 2015, a gente acabei de falar da edição de 2014, que o Ceará foi vice, e 2015 foi a Forra, né? Se vingou, conquistou pela primeira vez a orelhuda. Foi mais uma vez, dessa vez contra o Bahia, né? Esse jogo que perdeu pro Sport em 2014. E ganhou em 2015 do Bahia com o Ricardinho, né? Fazendo o único gol no jogo de ida. No jogo de volta teve gol do Charles e do Gilvan. Isso. Contra o Bahia, que tinha o grande Maxi Biancucci, primo do Messi. E isso é uma coisa legal, né? Tipo assim, a gente vê que a Copa do Nordeste passa a forjar os ídolos também, né? O Ricardinho fazendo esse gol é super importante. Talvez é o maior ídolo recente, um dos maiores ídolos desse século do Ceará, né? É um cara muito querido. E esse gol na final, uma decisão tão importante, marca muito a carreira dele, né? Até hoje, olha, e falando sobre isso, até hoje ele comenta, ele tá no Botafogo hoje, ainda é um dos ídolos aqui do Ceará, mesmo não estando mais vestindo a camisa alvinegra, mas foi um dos atletas que mais atuou pelo clube, e ele comenta muito de como essa decisão trouxe para ele essa representatividade mesmo, alvinegra, como ele vestiu a camisa ali do Ceará, ele estava no auge ali no Ceará na época, e como aquilo marcou a vida dele. Hoje ele gravou pra gente, até por coincidência, nós vamos apresentar um programa especial, e ele gravando falando sobre isso, da importância desse título nordestino que ele teve vestindo a camisa alvinegra. É muito bacana, gente, é muito bacana esse reconhecimento e o que ele representou, né? Naquela época o Ricardinho era um dos... Bola parada não tinha pra ninguém, não, era só o Ricardinho. Muito bom de bola, maestro. Em 2016, mais um estado diferente levantando, né? O Campinense foi finalista. O Sport já tinha ganhado, é verdade. O Santa Cruz foi campeão dessa vez, com Grafite, Keno e Arthur Kaique no ataque. O Campinense, que já tinha sido campeão, foi vice dessa vez. Em 2017, mais uma vez, o Bahia ganhou, né? Em 2017 deu o Bahia. Foram 2 clássicos na semifinal, isso eu achei muito legal. Foi Santa Cruz e Sport, em uma, na outra Bahia e Vitória. E mais uma vez o Bahia campeão, ganhando diante de mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, levou a terceira taça. E aí,
para não falar que eu não falei de todo mundo, em 2018 foi o Sampaio Corrêa. Agora sim, né, um time de um estado que nunca tinha sido campeão levantando a taça. Foi uma campanha na final contra o Bahia que estava na primeira divisão, Sampaio Corrêa, teoricamente, Davi contra Golias aí. Foi 1-0 com 1 minuto no primeiro jogo da final, segurou os outros 179, não tomou gol, foi 1-0 no primeiro, com gol no primeiro minuto e 0-0 no segundo, Sampaio Corrêa campeão. Em 2019, mais uma vez crescendo cada vez mais, né? Foi a vez do Rogério Ceni levar o Fortaleza ao título. E aí a gente chegou em 2020, né, numa situação muito atípica, uma situação muito complicada. Aí, o que eu acho que mostra a força da Copa do Nordeste. A gente tinha o Bahia, se não me engano, era o maior orçamento do futebol nordestino na época. O Fortaleza, né, que foi campeão da Série B, estava chegando na Série A. Último campeão, cada vez mais se fortalecendo também. O próprio Ceará, que tinha contratado o Vina e o Rafael Sobis também, são nomes grandes, né? O Prazo foi pro Ceará também. Os clubes, o Ceará já há várias temporadas na Série A seguidas. E a perspectiva, pelo menos olhando assim, era de uma Copa do Nordeste muito forte, cada vez mais forte, e essa talvez a edição mais completa. E aí o que aconteceu, na verdade, foi a pausa por causa do coronavírus, faltando uma rodada para acabar. O campeonato acabou voltando depois com sede única, né? Foi tudo em Salvador. Isso. Os times viajaram todos para lá e disputaram todos os jogos restantes lá. E aí foi um momento de crescimento do Ceará, né? O Ceará, que tinha começado a competição empatando muito, não perdeu nenhum jogo, mas empatou muito. E aí foi crescendo, e no mata-mata cresceu de vez, né? Ganhou do Vitória, do Fortaleza, e na final do Bahia. Aí foi um filme repetido, né? É engraçado porque esse filme está se repetindo pela terceira vez. O Ceará chegando invicto na final para jogar contra o Bahia. Ganhou em 2015, ganhou em 2020, e agora em 2021, mais uma vez. É muito semelhante a história, né? É muita coisa, né? É muito semelhante essa história. É muito bacana. E pode conquistar esse tricampeonato, como você disse, né? Invicto, né? O Ceará. A gente acompanha aqui direto. Eu quero lembrar aqui a minha memória, aqui, até entrar aqui no Google, para saber a última derrota do Vozão foi no Cearense. Pronto. Foi contra o Ferroviário. Cearense contra o Ferroviário. Pronto, lembrei. E eu tava fazendo esse jogo. Mas na Copa do Nordeste não perde desde 2019. Desde a semifinal de 2019. Se conquistar o título sábado, são 3 anos conquistando títulos de forma invicta. É muito bacana. Assim. Eu te levanto uma pauta aqui que eu já vi. Até foi o Vini, esse amigo nosso que é de Salvador, que ele é repórter lá em Salvador, que ele comentou no Twitter, e eu fiquei pensando sobre o assunto. O Guto Ferreira provavelmente é, no mínimo, top 3 maiores técnicos da história do futebol nordestino. O cara tem duas Lampions já, uma pelo Bahia, uma pelo Ceará. Tem vários acessos, jogando, comandou também o Sport, né? Vários acessos, vários campeonatos estaduais. Ele é um cara muito campeão, pode conquistar a terceira, igual você falou no começo, se isolar como o maior campeão entre os técnicos. E é muito legal ver isso, né? A gente está vendo diante dos nossos olhos a história sendo feita, um cara que... a gente tem outros grandes nomes, claro, tem o Givanildo, que foi muito importante, tem o Arthurzinho, que também é bicampeão pelo Vitória, como técnico, mas o Guto agora, é a história sendo feita. Assim, dizer que ele é o maior, beleza, não vou ser leviano, assim, mas ele é um dos maiores da história do futebol nordestino, você concorda? Concordo. E pelo trabalho que a gente acompanha aqui de perto do Guto, além do carisma dele e do conhecimento que ele tem, o Guto, a gente percebe no Ceará uma identidade muito definida. A forma de como o Guto trabalha, e estou falando mais da forma tática, o modelo que ele adapta para determinada situação, ele não é aquele técnico, vou apostar. A gente teve, só abrindo aqui um exemplo rapidinho, o Gabriel Dias, o lateral direito, foi expulso no último jogo contra o Vitória, e no primeiro jogo da final contra o Bahia, ele teve uma dor de cabeça ali na lateral direita, e o sistema defensivo é um dos destaques. O Ceará só tomou 3 gols nessa competição. Então, assim, você tirando um lateral, você já vai dar uma quebrada naquele teu sistema. E um lateral extremamente ofensivo, que é o Gabriel Dias, foi uma perda muito forte para ele. E aí tem o Buiú. O Buiú, a gente fala garoto, mas ele tem 27 anos, não é tão garoto assim, mas ele teve pouco... né? A gente fala muito garoto, eu fui chamando a atenção, porque na rádio a gente... o garoto Buiú. Denise, garoto, quase 28, 29 anos.
o Vina tem o quê? 29, 30. Então, assim, não é um garoto, assim. Aí eu fui corrigir. Garoto pelas poucas oportunidades que ele teve em campo. Ele era da base e foi inserido ao profissional e só atuou 2 vezes com a equipe titular. Então, assim, poucas oportunidades que ele teve. E logo após a coletiva diante do Vitória, a gente ficou questionando, né? Até perguntei pro Guto na coletiva, vai improvisar? Vai colocar o Marlon? Aí ele, não, a gente tem um lateral, a gente tem um Buiú. E o Buiú é o quê? É o substituto do Gabriel Dias. Aí a gente ficou assim, né? Poxa, não é um substituto. Tá ali no papel, agora na prática, ele vai mesmo colocar esse menino, porque esse menino fizer uma merda, lascou. O garoto vai ser crucificado pela torcida inteira. Mas se fizer a partida, então vai ser o garoto, né? Então, o Guto, ele tem essa visão que a gente fica, poxa vida, ele colocou o Buiú. E o Buiú não comprometeu de forma alguma ali na lateral direita. Ele tem aquele time na mão. Então, ele faz um trabalho ali no Ceará, que a gente vê em campo. No ano passado, o Ceará teve na Série A, teve um dos melhores anos da história do clube na era dos pontos corridos. O melhor, o melhor ano do clube na era dos pontos corridos. E pelo 3º ano consecutivo, o Ceará está na Série A. Então, é muito bacana. É bater palmas, a continuidade do trabalho dele. Fica no Ceará até o final dessa temporada, é o técnico mais longevo, né, também da história do clube. Então, assim, é de colocar no pedestal mesmo e bater palmas. A gente dizia muito aqui que, olha, tem que colocar um busto do Lisca, porque o Lisca livrou o Ceará do rebaixamento de 2015. Aí a gente... Pior é que tem, né? E tem que botar mas tem que botar o busto também de Gutinho Ferreira, porque o trabalho que ele fez no Ceará faz muito tempo, assim, olha, já tem um tempinho que a gente acompanha aqui os nossos clubes, não que eu seja velha, tá, gente? É porque eu comecei cedo. Mas tem tempinho que eu acompanho aqui, eu não tinha visto um trabalho assim tão, não desmerecendo os outros, não. Teve o PC também, não posso ser injusto, o PC Guzmão, quando esteve aqui, teve um trabalho muito bacana com o Ceará, mas o Guto, nesses últimos anos que eu estou acompanhando futebol, ele merece sim um destaque por todo o conhecimento que ele tem em pouco tempo, né? E um ano, Denise, é pouco tempo? Na minha visão, é pouco tempo. E um ano ele já tem a equipe toda na mão. E quem chega já se adapta da melhor forma possível. A gente foi lá atrás, falou da história, bateu papo, falou sobre orgulho, falou sobre identidade, falou sobre simbolismo, falou de tudo que a gente gosta aqui no Armário da Bola. E aí a gente chega agora ao final desse episódio. Denise, a gente quer te agradecer demais a presença, foi bom demais o papo. Demais. Você é sempre bem-vinda aqui no Armário da Bola. Ai, que bom, gente. Olha, que bom. Eu gosto muito de falar, né? Só falo demais. Mas assim, eu gosto muito quando a gente tem essa oportunidade, né? De nem todo mundo, a gente sabe que são muitos clubes, a Série A 20 clubes, e assim, às vezes o comentarista, eu falo até dos meus colegas aqui, tá, colegas aqui que eu digo, eu estendo, né, a turma aqui do Sport TV, que a gente conhece muito, tem muito contato com eles, às vezes, com muitos clubes, eles não conseguem ter tanto, assim, conhecimento, e eles ligam pra gente, a Ana Thaís Matos conversa aqui com a Thaís direto, o Roger aqui com a Antero, então, assim, é muito bacana a gente passar essas informações, até para a questão mesmo de falar bem e de falar tendo conhecimento de causa e de valorizar, pronto, a palavra é essa, valorizar o trabalho do Nordeste. É um trabalho que está crescendo, é um trabalho que merece destaque, não é mimimi, não gosto desse tipo de mimimi, vitimismo, não estou falando isso, fora disso na minha visão, mas é um trabalho, sim, que merece estar no mesmo patamar dos outros, está sendo audaciosa, mesmo patamar do Flamengo, por que não? Flamengo, Palmeiras, merece sim pelo trabalho que está sendo feito. Muita gente não conhece, muita gente não sabe o que o Guto Ferreira está fazendo aqui, muita gente não sabe, vê agora, né, por alto, tá na Sul-Americana, teve destaque no Brasileiro, mas não conhece a competição a fundo, não sabe a tradição que os clubes têm. Então, assim, é importante a gente falar e valorizar isso aqui do Nordeste. Eu, como nordestina, eu visto a camisa mesmo. O Ceará, o Fortaleza, o Bahia não vão chegar no mesmo lugar que o Flamengo e o Palmeiras pelo mesmo caminho, mas podem chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes. Claro. Cada clube vai ter suas particularidades, mas realmente é possível. Faz seu jabá aí, onde o pessoal pode te seguir, onde pode te ouvir. Ô, gente, dê uma moral aí pra gata. Aqui eu tenho um apelido, tá? Gata Show, viu, gente? Não basta ser gata. Não basta ser gata, galera, tem que ser show. Então... no meu Instagram é Denise_Santiago. Tem lá, tem o nosso podcast também aqui, que é Elas no Esporte. Eu gosto muito de conversar com as mulheres que se destacam na área esportiva, sejam cearenses
ou brasileiras. Temos também aqui a nossa televisão, não se chama Verdes Mares, Globoesporte.com, é só acessar aqui todas as nossas plataformas aqui no Ceará. Eita, você tem um gato miando? É o meu gato. É o Galeano. Eu a mim, tá? Porque eu tenho uma vinheta, gente. Olha, Você falou de gato. Ele apareceu. Ele participa muito do Armário da Bola. Tem dias que ele tá mais falante, tem dias que ele tá menos. que boa. Eu tenho uns 7 gatos, gente. Então eu entendo que é isso. Sou a mulher a véia dos gatos. Então, assim, eu gosto muito do trabalho aqui. Quem puder acompanhar, será muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço, tá, gente? Chico, seu destaque final. Cara, meu destaque final é para pluralidade que essa competição traz, né? Como a gente falou lá no começo, cara, é muito interessante ver como que as culturas diferentes se manifestam pelo futebol. Isso é uma coisa que a gente fala aqui sempre. E como a gente falou no começo, a Copa do Nordeste é muitas vezes o espaço que alguns clubes não têm de ter no cenário nacional, no Campeonato Brasileiro, por limitação de clube em cada competição, por questões financeiras e culturais, e, enfim, por N razões. Muitos clubes que acabam não se destacando tanto no cenário a nível nacional se destacam na Copa do Nordeste e acabam tendo um destaque midiático, vamos dizer assim, né? E aí a gente acaba conhecendo muitas histórias muito legais, né? Como a gente falou na introdução, no Nordeste tem 9 estados, 9 sotaques diferentes, 9 culturas diferentes, 9 culinárias diferentes, e é normal, natural e maravilhoso que a gente tenha pelo menos 9 assim, para dizer no macro, né? Se for parar para ver, são centenas, milhares, de formas diferentes de se torcer, de se manifestar, de apoiar o seu time. Eu lembro que eu comecei a prestar mais atenção na Copa do Nordeste quando vendo cenas de jogos assim, né? Bahia e Vitória na final, as torcidas, Fortaleza fazendo mosaico, a torcida do Ceará fazendo mosaico. São momentos, assim, essa paixão é muito aflorada, né? É uma competição com muitos clássicos estaduais, muitos clássicos regionais, e que aflora muito a paixão de muita gente que nem sempre tem a oportunidade de ver o time num cenário nacional. Acaba que a Copa do Nordeste, dessa forma, traz protagonismo, joga luz, né? E traz pro palco esse tipo de multiplicidade, de pluralidade de manifestações, de paixões. Eu acho isso fenomenal, fantástico. São clubes centenários, história pra cacete pra contar. São muitos jogadores cracaços que jogaram, que passaram pela Copa do Nordeste, que fizeram história, treinadores super importantes pro futebol brasileiro. Faz parte da cultura do nosso país, né, cara? Faz parte, e a gente só consegue torcer para que isso continue. Da nossa parte aqui, a gente vai sempre se esforçar para trazer mais esses assuntos aqui, porque a gente, aqui no Sudeste, a gente olha pouco pro Nordeste, a gente olha pouco pro futebol baiano, futebol cearense. A gente tem que olhar mais, e aqui no Nordeste, aqui no Armário da Bola, tem sangue nordestino, porque minha família é do Recife, minha avó, que eu vou botar pra escutar esse programa, fica um beijo pra Dona Maria Lúcia, é do Recife, e a gente tem... A minha família é do Maranhão, tu sabe, né? Não sabia, não. Sabia, não. Mas, inclusive, reforça aqui nosso abraço, nosso beijo pros nossos amigos nordestinos. Tem os caras aí que sabem quem são, que ouvem sempre o Armário da Bola, vêm conversar com a gente. Esse programa também é uma forma de agradecer vocês pela ajuda. A gente tá sempre batendo uma bola sobre o futebol nordestino. E vamos à final, né? Semana que vem falaremos da final. Não sabemos nesse momento da gravação quem foi o campeão, mas provavelmente você que escuta já sabe quem venceu a Copa do Nordeste. Quem será? Bahia ou Ceará? Estamos aqui num momento Bora, Bozão, pelo amor de Deus. Estamos num momento ganhar, aqui de vácuo no espaço-tempo, mas saberemos em breve uma final muito boa e faremos mais episódios sobre o futebol nordestino. A gente volta na semana que vem. Grande abraço! Um minuto, por favor. Sem problema. Imagina. O que foi, amigo? Vai entrar o fundo agora? Não, mentira. Você tá falando sério ou é de mentira? Meninos, vocês me dão um minuto. Sim, sem problema. Sem nenhum problema. Por favor. É só a chamada, né? Aí.
6h03. A Polícia Civil do Ceará localizou as 2 crianças raptadas pelo pai em Tijoca de Jericoacoara no último fim de semana. O diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Edivando França, falou como foi a prisão do suspeito no estado da Bahia. Acompanhe. ZYH 589, Rádio Verdes Mares AM Fortaleza. Redação Beatriz Irineu. Apresentação Luan Diógenes. Operação de áudio Tiago Brito. Continue com o show de bola e os craques da Verdinha. Obrigada, desculpa aí. Pronto, gente, pronto, voltei. Vamos embora. Estão se divertindo aqui com a nossa... Cara, a gente tá se divertindo muito aqui, cara. A gente teve no começo o armário gente, agora o Rosário da Bola aí com a Ave Maria. Aí tá rolando agora o Show de Bola. O Show de Bola é o programa com o Antero Neto. Não sei se vocês conhecem, ele é narrador do Esporte TV. E aí ele debate o factual, né, dos clubes e com 3 comentaristas e 2 repórteres. Aí ele tem o bola. Aí e finaliza agora o intervalo do Show de Bola, entre o Ave Maria às 6h e entra um noticiário. A igreja que tem aqui do lado de casa todo dia, às 6h, é uma festa. É a hora do Ângelo.